boa noite. Continuando a nossa série Mulheres na Ciência. Então, hoje nós temos a professora Terezinha Abcher. Ela é graduada, né, ela é engenheira agrônoma pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. Eu vou ler aqui que o currículo dela é bastante extenso, é um currículo maravilhoso. Professora, então, ela é formada pela Rural do Rio, em 55. Aí ela tem mestrado e doutorado na área de oceanografia pela Universidade de São Paulo. E ela tem um pós-doutorado lá na British Antarctic Survey, na Inglaterra, em 96. Atualmente ela é colaboradora do Museu de História Natural aqui em Curitiba, no Capão da Embuia, e do Museu de História Natural da Universidade Federal do Paraná. Ela é professora, então, sênior da Universidade Federal do Paraná, e coordenou e participou de diversos projetos e programas antárticos brasileiros. Ela tem experiência na área de oceanografia, com ênfase na oceanografia biológica, atuando principalmente nos seguintes temas: Antártica, osteicultura, taxonomia de moluscos, reprodução de invertebrados e ambiente antártico. Então, a professora Terezinha vai falar um pouco da experiência, né, de todo o trabalho que ela desenvolveu lá, dos projetos, e aí é com a senhora, professora. Bom, o meu conhecimento com a professora Sandra veio de Pontal, porque eu estava trabalhando no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, em Pontal, e nós tínhamos um projeto de extensão e que foi feito na escola, no curso de ensino médio da escola, e que a professora Sandra estava lá. E nós então fizemos esse trabalho junto com os alunos, né, mostrando para eles as conchas que ocorriam nas praias, identificação, né, porque aqui eu vou mais falar sobre a minha experiência de pesquisa na Antártica, né. Eu fui há muitos anos, umas 30 vezes, entre ficar lá presencialmente ou através de alunos meus que iam fazer projetos lá, né? Então, desde da ProAntar 11, que foi 93, que eu fui para a Antártica quase todos os anos, né? Passei um ano inteiro lá uma vez, depois um outro ano também, né? Então, desenvolvi bastante trabalho lá na Antártica, né? Aqui vocês vão ver nesse slide. Não, aqui eu vou falar um pouquinho então sobre o programa Antártico, né? Como é que começou essa ideia de um programa para estudar, fazer pesquisa na Antártica. A ONU, em 1957, promoveu o Ano Geofísico Internacional, e foram vários países discutindo os assuntos que interessavam a todos, e daí surgiu também o problema da Antártica, porque muitos países reivindicavam terras na Antártica, e essas terras muitas vezes se sobrepunham à terra de outros países também. Então, começou uma discussão que estava cada vez ficando mais complicada, e estava parecendo que ia acabar numa guerra para resolver quem ficava com que pedaço da Antártica, né? E essa disputa de terras, então, por vários países, motivou uma reunião entre esses países, né? Em 1959, em Washington, nos Estados Unidos, que aí, depois de muitas discussões, eles fizeram o Tratado da Antártica. E esse Tratado da Antártica só entrou em vigor em 1961. Por esse tratado, eles resolveram que a Antártica não era de ninguém, era de todo mundo e não era de um país só. E que eles só poderiam desenvolver pesquisas na área
que não fosse bélica, né, de guerras. Então, e a ideia era que os países que tivessem uma estação funcionando na Antártica, produzindo pesquisa de alto nível, poderiam fazer parte do tratado e tinham direito a voto do que se resolveria com a Antártica no futuro, né? O que é que se ia fazer com a Antártica. E o Brasil, então, é que começou a se interessar pelo assunto, e ele, então, resolveu fazer uma pesquisa, uma estação antártica, né? Em 1984 foi inaugurada, então, essa estação que se chama Comandante Ferraz, né, da Antártica. Aqui eu tenho um mapa que mostra o tamanho. Você mostra o mapa, isso. Aqui eu tenho um mapa que mostra o tamanho do Brasil em relação ao tamanho da Antártica. A Antártica é só um pouquinho mais que o dobro do que o Brasil. O Brasil, um pouco menos que a metade do território, né, da Antártica. E aí o tratado. Bom, falando um pouco mais sobre o tratado, né, que o principal objetivo é assegurar que a Antártica seja usada para fins pacíficos, para cooperação internacional nas pesquisas científicas e não se torne cenário ou objeto de discórdia internacional. O Brasil, então, aderiu ao tratado em 1975. Né? Pode passar o outro, né? Não, aí o protocolo saiu. Então, aí foi instituído o Programa Antártico Brasileiro em 1982, que teve início esse programa, que ele a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, da Marinha, é que gerencia o Programa Antártico, né? E quem comanda a parte de ciência dos projetos é o CNPq, que a gente vai falar um pouco mais adiante aqui, né? Então, em 83, que o Brasil foi aceito, então, porque o Brasil resolveu fazer essa estação lá na Antártica, aí ele pôde ser aceito como parte consultiva do Tratado da Antártica, com direito a voto, porque isso é que interessava, né? E a primeira operação antártica brasileira foi em 1982-83, e nessa ocasião o Brasil ainda não tinha estação lá, né? Foi só o navio que foi para lá, né? Mas em 82 não tinha. Só em fevereiro, 8 de fevereiro de 1984, é que foi inaugurada a Estação Antártica Brasileira, que se chamou Comandante Ferraz, com a abreviatura de ACF, né? Na Baía do Almirantado da Ilha Rei Jorge, né? Ao longo dos anos, a EACF foi sendo aumentada, então cada ano eles aumentavam um pouquinho mais, até que ela foi totalmente destruída por um incêndio em fevereiro de 2012. Pode passar. Tá. A Ilha Rei Jorge? Aqui é a Ilha Rei Jorge, aonde a estação a maior enseada é essa daqui, né? E a estação nossa fica aqui dentro. E nós temos como vizinhos aqui a estação polonesa e a estação peruana, né? Então, o Brasil tem a sua estação aqui, a Polônia a estação aqui e o Peru a estação aqui, né? Então, sempre que nós vamos à Antártica, nós estamos sempre em contato com eles, fazemos projetos em conjunto, né? Junto com eles, projetos de pesquisa, né? Então, aí... eu tinha mudado isso aqui, né? Não sei como ficou. Vamos para o próximo. Olha, os projetos, na realidade, é assim, a pessoa que quer fazer um trabalho científico lá...
Peraí, está acima desse. Não está nesse, não. Peraí, acima desse. Nos seus projetos, não? Peraí. Tá, depois da Ilha Rei Jorge vem início das pesquisas. É que eu não estou falando para você. Aí, né? Depois, isso, início das pesquisas. Até a Antártica. Aí passa esse. Então, a gente sai do Rio de Janeiro no Hércules C-130 da aeronáutica, né? Que é esse primeiro slide aqui. Esse Hércules nos leva até Pelotas. Em Pelotas, a gente pega as roupas especiais, porque para trabalhar na Antártica, o frio é muito grande. No verão, a temperatura varia entre 0 graus e menos 5 graus, né? Então, você tem que ter roupas apropriadas para enfrentar isso, para fazer o seu trabalho. Então, o meu trabalho, que é principalmente na água, é mais importante ainda ter uma roupa que proteja bastante do frio, né? Então, a gente sai, né, com o Hércules 630, vai a Pelotas. De Pelotas, a gente pega a roupa, vai para o Chile, e do Chile, em Punta Arenas, a gente tem que fazer uma parada, porque o clima na Antártica é muito variável. E o avião só pode descer na Antártica, sair do Chile com os pesquisadores até a Antártica, se o tempo estiver bom. Quando o tempo está muito forte, quando o vento está muito forte, a gente não pode ir. Então, às vezes, a gente fica um mês, fica uma semana lá esperando o tempo melhorar. Então, a gente vai para lá e usa o helicóptero ou botes infláveis para ir até o navio. O Hércules, então, pousa no aeroporto do Chile. De lá, a gente tem que pegar esse navio, né, que vai nos levar até a estação brasileira. E aí, ou a gente vai de helicóptero até o navio, ou a gente vai de bote inflável, né? Pode passar o slide. Aí, aqui nesse slide, vocês vão ver como é viajar dentro do Hércules, né? Então, a gente fica todo mundo empilhado aqui, não é muito fácil nem confortável. Aqui eu estou, aqui estão meus 2 mergulhadores, foram comigo, a Emília do INPE, né? E nós estamos, e assim é uma vista interna de como a gente viaja do Rio de Janeiro para Pelotas para o Chile, do Chile para a Antártica, nessas condições. Pode passar. Aqui mostra uma foto da estação antiga, né, à noite, né, que ela foi crescendo, aumentando, né, antes da destruição. E no inverno, para mostrar também o que a gente passa lá no inverno. Eu passei 2 invernos, pelo menos, ou 3, não lembro mais quantos. E a neve cobre aqui, até que ela está só um pouquinho, né? Mas ela cobre a estação inteira, né? Fica a estação inteira coberta de neve. Aí a gente sai para andar aqui na neve, volta caminhando por cima da estação, e aí abre um túnel aqui na neve para entrar dentro da estação, né? Mas lá dentro é confortável, né? A senhora falou que é... E dentro da estação tem aquecimento, né? Então, né, toda aquecida, a gente não passa frio dentro da estação, não. Pode passar para o outro. Então, essa aqui era como a estação antiga era, né? Aqui, esse primeiro slide é uma sala que a gente chama sala de secagem, porque a temperatura era mantida a 40 graus, né? Para secar a roupa que a gente usava lá fora, que ficava molhada de neve, a gente entrava e pendurava a roupa aqui para ela secar, né? Aqui era o refeitório, né, com as mesas para a gente fazer as refeições. Isso aqui eram os depósitos, era onde tinha a comida. Os navios saem do Brasil em setembro, levando toda a comida que vai ser consumida durante um ano lá.
Então, essa comida eles levam para a estação e é armazenada, então, na estação para ser consumida aos poucos, à medida que os meses vão passando, né? Que a senhora falou que nessa sala a senhora entrava para lembrar do Rio, que era 40 graus. Ah, sim, quando eu estava com muito frio, como eu sou do Rio de Janeiro, sim, então eu gosto um pouquinho do calor, né? Então, quando eu estava com muito frio, eu entrava nessa sala de secagem aqui, sentava aqui nas cadeiras aqui e ficava lendo lá a 40 graus, para lembrar um pouco do Rio. Pode passar. Então, aqui também tinha um salão de conferências, né? E aqui era o camarote com o beliche aqui em cima, e aqui embaixo tinha a escrivaninha, que era onde quem dormia aqui em cima trabalhava aqui embaixo. E essa era a escadinha que a gente tinha que subir para dormir no beliche ali em cima. Aqui está a cama, o beliche. Era bastante confortável. Pode passar. Aqui são outras instalações que tinham, era um corredor interno que levava para as salas de trabalho nossa, né? Esse aqui é um laboratório em que a gente mantinha o material que a gente coletava lá fora, colocava nesses tanques aqui, né? Aqui eu estou trabalhando numa sala de 0 graus, fazendo experimento com os animais que eu coletava lá fora, né? Mantinha aqui dentro, né? E aqui era outra sala que a gente fazia triagem do material para levar para o Brasil ou descartar, né? Botar de volta no mar. Pode passar. E aqui foi, infelizmente, o que aconteceu em março daquele ano. Pegou fogo a estação. Aí a estação pegou fogo e queimou absolutamente tudo que estava lá, né? Não sobrou nada. Eu tinha coisas que eu deixava lá, roupas e tudo, como eu ia frequentemente, já deixava lá. Os equipamentos também, material de pesquisa, é que tinha muito pouco, porque só tínhamos saído 2 vezes para pesquisa. Eu já tinha levado antes todo o material que eu coletei no ano anterior, e aqui então, quanto à pesquisa, eu não tive uma perda grande, não. A perda maior foi de equipamento e material mesmo, e o horror que foi, né? Pegar fogo assim. Eu sentia como se a minha casa tivesse pegado fogo, né? Tantas vezes eu ia lá, né? Pode passar. Identidade, né? É realmente difícil. Ponto. Aí aqui é um heliponto. Aqui desciam os helicópteros, né? É tudo neve. Só que quando houve o problema da estação pegar fogo, os canadenses construíram para nós pode passar? Eles construíram em cima do heliponto esses módulos antárticos emergenciais, o MAE, né? Esses módulos antárticos emergenciais funcionaram bastante tempo, né? A gente ficava lá, as instalações eram boas, né? Tinha sala de trabalhos aqui, tinha os beliches para os dormitórios que eram conjuntos, a gente tinha que fazer um túnelzinho na neve para descer aqui na parte de baixo, para pegar o material que ficava estocado aqui embaixo, né? Do heliponto. Passar. A gente tinha uma lavanderia muito boa lá também, as máquinas de lavar e secar roupa, né? Aqui é o material também aqui era guardar o material, armazenava o material que era usado na cozinha, né? E aqui era a enfermaria, né? Sempre tinha a presença de um médico e tinha a enfermaria. Pode passar. Aí surgiu a ideia foi toda destruída, eles tinham que construir outra estação, né? Então, o que eles fizeram? Aqui nós temos as características, né?
é uma estação bem maior, né, 4.500 metros quadrados, dividida em setores distintos. Eles fizeram uma coisa mais bem planejada, né? Tinha a parte privativa social, a de serviços, de operação e manutenção, né? Tinha 14 unidades, porque essa estação já foi construída e inaugurada no ano passado. 14 unidades de laboratórios e os módulos são isolados, né? Aí tem outros módulos lá. Pode passar o outro. Espera aí, não está querendo passar aqui. É a vista externa lá da estação? Aqui é uma vista externa de como foi planejada essa estação nova aqui, tá vendo? Ela é muito maior, ela também passa mais um daqui. Ela é mais alta aqui, para evitar o problema com a neve. Quando chega no inverno, a neve se acumula aqui embaixo e não cobre a estação como a outra, né? Vocês viram como era totalmente coberta por neve. Então, tudo fica melhor, até o aquecimento da estação também fica bem melhor, né? Pode passar. Olha, outra vista, para ver como ela fica alta aqui, né? E a neve não pode se acumular como fazia na estação antiga. Passa mais uma, outra a vista lateral, né? Esse aqui não foi. Os projetos que eu desenvolvi lá foram, em geral, sobre os moluscos, né? Com os bivalves gastópodes. Também trabalhei com os invertebrados, né? E produzi experimentos de fertilização in vitro, né? Com o material lá que eu coletava. Aqui agora nós vamos ver, pode passar? Nós vamos ver um esquema de como eu fazia as coletas na água, né? Com o bote inflável, a gente soltava a rede, aqui a coleta da rede, é a rede de coleta, né? A 30 metros de profundidade, né? Pode passar. O bote começava a se deslocar e a rede, então, era arrastada aqui no fundo, coletando a água, passava aqui. A lateral da rede é de nylon, né, com 150 micrômetros é o que é coletado aqui, o que no copo da rede, né? A água passa pela lateral da rede e o que é maior do que essa malha aqui no copo fica retido no copo, né? Pode passar. E assim ele se desloca, sempre tem que ser na direção da corrente, porque senão o bote inflável não consegue quase se movimentar. Então ele vai circulando e vai fazendo um giro de 5 minutos coletando esse material aqui, né? Pode passar. Também tem os mergulhadores que fazem coleta junto ao fundo com uma rede quadrada, né? Também de nylon, que eles vão arrastando junto ao fundo para pegar os invertebrados que estão aqui perto do fundo. Pode passar. Então aqui é o bote inflável que a gente usa, né, nessas coletas. Aqui eu estou coletando aqui o copo da rede, isso que eu estou segurando aqui é o copo da rede. O material que me interessa ficou coletado aqui dentro. E aqui então eu tenho que tirar esse para colocar num frasco para levar para o laboratório. Aqui eu estou medindo a velocidade e direção do vento, que interessa também. E aqui eu estou já pronta para mergulho, com a roupa de mergulho, que é uma roupa para mergulhar em águas frias, né? Porque a água é 0 a menos 1,8, né? A água do mar ali. Aqui era o tipo de coleta que a gente faz no inverno. O mar congela completamente de um lado ao outro, a gente tem que cavar um buraco na neve e jogar o coletor aqui dentro, né? E deixar ele descer até chegar no fundo e depois puxa ele, né? Pode passar. Aqui, ó, como é feito também no inverno, tá vendo? E aqui eu estou mergulhando com os dois
mergulhadores que foram para me ajudar, né? A gente está numa região rasa aqui. Aqui tá no bote, escolhendo o material que a gente vai coletar, onde a gente vai coletar, né? O local. Aqui é no inverno, eu e o meu aluno, já dentro da água mais rasa, também a gente medindo temperatura, transparência da água e coletando algum material que está na água também. Pode passar? Aqui também é mais slides sobre a coleta, né, com snorkel. Aqui é para mostrar como o mar fica. Às vezes a gente voltava de coleta, o mar está inteiramente congelado aqui, e olha outras vezes como ele está completamente liso, fácil de ver. Aqui é uma lancha um pouco maior também, perto de um bloco de gelo grande que tinha aqui, né? Pode passar. Aqui um dos trabalhos que eu fiz lá também foi essa fertilização de um bivalve da laterna elíptica. Então eu abri o bivalve, aí retiro as gametas, né? Coloco aqui para examinar se é macho, se é fêmea. Pode passar. E depois aí eu passo a fertilização. Nos béqueres eu coloco os espermatozoides e os óvulos, os dois juntos aqui, e acompanham o desenvolvimento que acontece aqui, né? Pode passar. Aqui alguns exemplos de fauna que tem lá. Esse aqui, aquela região ali, lá pelos idos de 1940, era uma estação baleeira inglesa. Então, eles matavam muitas baleias. Na época, eles se interessavam pelo óleo da baleia, matavam as baleias e jogavam os ossos na praia. Aí, uma vez que o Jacques Cousteau foi lá na nossa estação, ele montou essa baleia aqui com os ossos da praia, e a gente chamava a baleia do Jacques Cousteau. Aqui é a escua, é um pássaro muito comum lá também. Esse aqui é o biguá de olho azul, muito bonito ele, e o pinguim, que tem umas 3 espécies de pinguins que ocorrem mais lá perto da nossa estação. Esse é o papua, o pinguim papua. Pode passar. Aqui são outros pássaros que tem lá. Esse aqui é a foca caranguejeira, que é muito boazinha. Essa é a foca leopardo. A foca leopardo, ela é carnívora, muito perigosa, ela come os pinguins. E na estação inglesa teve uma pesquisadora que estava mergulhando, fazendo um trabalho em águas rasas, mergulhando. Veio uma foca leopardo, agarrou ela, puxou ela para o fundo e ela morreu, né? Tanto que depois disso eles proibiram o mergulho lá na estação inglesa, né? Porque ela é muito perigosa realmente, né? Aqui são os pinguinzinhos também, né? Que tem bastante lá. E essa aqui é só uma paisagem, né? Ao anoitecer, aqui na época do degelo, né? Degelando, aqui o mar todo, né? Aqui é uma lua cheia, que ficava muito bonita lá também. E é isso aí. Espero que tenham gostado das minhas experiências, que foram muitas, quase contando, né, pelas vezes que eu fui, deu umas 30 vezes, né? Muito tempo, né? Muitas recordações e muito trabalho que resultou dessas idas à Antártica. Muito obrigada, então. Espero que tenham gostado. Obrigada, professora. Eu queria só perguntar umas coisinhas para a senhora. Sim. Desse trabalho que a senhora fez lá, durante, né, todos esses anos, sobre essa experiência que a senhora teve, o que mais a senhora se emocionava, vamos dizer assim, de estar num local tão diferente, porque a senhora sendo do Rio de Janeiro, 40 graus, né, Rio 40 graus, chegar lá num ambiente tão inóspito, né, tão
filtro. Realmente, o que impressionou, aliás, não era o que me impressionou quando eu cheguei lá, mas quando eu ficava muito tempo lá, como quando eu fiquei aquele ano todo e os meses todos que eu fiquei lá, o que me impressionava era quando eu voltava, porque lá é tudo preto e branco, preto e branco. O que tem de verde é o musgo, e o musgo aparece muito pouco no verão, né? Porque no inverno ele fica coberto com a neve. Então a gente só vê o preto e o branco e o mar mais com o rio, né? Que tem aquela vegetação mais exuberante. Era muito impressionante, realmente, né? Devia ser, né, muito diferente, porque você tá, e a senhora ficou um ano inteiro. A senhora não quer contar, assim, alguma coisa sobre... A senhora falou que faltou água, né, uma vez lá. Ah, sim, tem o problema, porque tanto tempo assim, são muitas as memórias, né? Houve aquele ano no inverno, eu estava no inverno lá e por algum problema lá, o lago que fornecia água doce para a estação congelou. Nós ficamos sem água doce na estação. Então, para cozinhar, eles ainda tinham água mineral em quantidade, né? Mas para tomar banho, não tinha. E para cozinhar, eles tinham. Mas lavar a louça, por exemplo, a gente lavava a seco. Pegava seu prato, passava um guardanapo e levava para o seu dormitório. E depois você usava aquele mesmo prato. Era lavagem a seco. Talher também, né? E tomar banho, eu tomava banho de neve. Porque se eu enchesse um balde de neve, na hora que eu derretia, aquilo ficava 1/4 de água. Eu ia ter que ir lá fora muitas vezes, encher baldes e baldes. Então eu preferi logo tomar banho de neve. Então eu ia lá fora, enchia o balde de neve, vinha para o banheiro e tomava, só que tinha que usar sabão líquido. Porque se usar sabão sólido, ele não sai direito com a neve, né? E tomava banho de neve. Só para lavar o cabelo é que eu derretia a neve para poder lavar o cabelo, né? Foi uma experiência e tanto. Tanto quando eu voltei para o Brasil, perguntava assim, você fez plástica? Sua pele está ótima. Não, também banho de neve. Era banho de neve. E assim, o que eu queria perguntar para a senhora, que foi tantas vezes lá e que é uma pesquisadora, né, uma cientista aí. Peraí, não entendi, pode falar outra vez. Porque eu queria saber se a senhora, a sua experiência lá como pesquisadora, se a senhora, como mulher, assim, porque a ideia de a gente falar aqui também é falar as mulheres na ciência. Então, eu queria que a senhora falasse, assim, sobre o papel da mulher na ciência, né, as pesquisadoras. Ah, tá certo. Olha, o que eu tenho a dizer, na época que, da primeira vez que foi, a gente ainda não tinha estação, foi um navio do Instituto Oceanográfico da USP e um navio da Marinha, que foram para lá, né, para fazer coleta de material e também escolher um local para estação, né? Então, nessa época, eles realmente eles achavam que as mulheres não tinham potencial para aguentar as viagens para a Antártica, né? E eu lembro de conversar com um pesquisador que era um dos encarregados das operações. Ele falava, não, é muito duro, as mulheres não aguentam. Mas com o passar do tempo nós mostramos que aguentamos sim, e muito bem até. Então hoje não tem mais isso, só interessa se o seu projeto é bom, se você tem um bom currículo e se você realmente trabalha direitinho, né, faz o seu trabalho de ciência, né, que aí sim, aí você pode ir para lá. Não interessa mais ser mulher, ser homem, o que é. Legal. E a senhora agora já não volta mais para a Antártica, não, porque a estação nova a senhora não conheceu, né? Não, a estação... Também acho que com a pandemia também está...
Foi exatamente isso. A estação nova foi inaugurada, acho que ano passado, ela entrou em funcionamento, acho que no fim do ano, mas com o negócio da pandemia, ela não está funcionando ainda como deveria, né? Com todos, pesquisadores, por exemplo, mais de 60 já não podem ir para lá por causa do problema, mas e realmente tem que ter um certo cuidado, porque se você estiver lá e tiver um problema sério de saúde, é muito difícil você sair de lá, viu? Então, fica dependendo, às vezes, do helicóptero do Chile e buscar as pessoas lá, e no inverno não dá mesmo para ir, né? Normalmente as pesquisas são desenvolvidas no verão, né? Porque no inverno não dá para se trabalhar direitinho, né? Mas ainda a gente está com esses problemas ainda para resolver. Tem que esperar passar esse problema da pandemia, né? Para poder se estabelecer e se estruturar novamente, né, a pesquisa lá, né? É isso. Mas, professora, queria agradecer muito a sua disponibilidade de compartilhar, né, a sua experiência lá na Antártica, né, toda a sua história, e agradecer muito, né, todos esses anos que a gente já se conhece, e eu agradeço muito. Gosto muito de conversar com a senhora, né, das nossas conversas, e a gente se tornou amiga, enfim, né? Pois é. Então, agora, o que é importante em relação à Antártica, na realidade, é uma divulgação sobre o continente. Quando se fala, eu sempre conto essa história, foi uma coisa assim tão decepcionante. Eu encontrei uma pessoa que estava lá na Inglaterra, fui fazer um pós-doc, né, na Inglaterra, e encontrei uma pessoa que estava fazendo o pós-doc de um advogado, né? Estava fazendo um pós-doc também. Aí ele disse o que ele estava fazendo, eu disse que eu trabalhava na Antártica. É lógico, a primeira ideia que eles têm de Antártica é que produz cerveja, Guaraná. Aí ele falou, então a senhora bebe muita cerveja, não? Eu falei, não, Antártica, continente antártico. Sim. Então, esse ano eu estou fazendo um curso, sobre Antártica, né? Assim, isso é muito... Estou levando para a escola, para os meus alunos, porque eu acho que é importante, né? Divulgação. Isso é muito, muito importante, porque, na realidade, a Antártica foi um continente que ficou desconhecido por muitos anos. Tá? Foi só há pouco tempo que eles, né, começaram aí, descobriram que tinha um continente e começaram realmente a divulgar mais. Então, o que precisa mais é uma divulgação sobre o continente, que existe isso no planeta, né? Que existe esse continente. Também, né? E é um continente que, diferente dos outros todos, não tem nenhuma... Não era habitado, né? Quando foi descoberta, era um continente inteiramente. Agora, a habitação é apenas nas estações de pesquisa, né? Mas era um continente que bem pristino ainda, né? Que oferecia tudo para a gente poder pesquisar, né? Sim. Mas é isso, tomara que os seus alunos gostem. Sim, vão gostar, sim. E agradecer, né, sua disponibilidade, né? Porque a gente sabe que a senhora também tem ainda faz, né, muitas... Peraí, não entendi, pode falar. Entrou uma coisa aqui, aí não entendi, fala. Eu digo que a senhora também tem os seus compromissos, né, suas pesquisas que a senhora ainda desenvolve, e esperamos que quando acabar a pandemia a gente possa continuar nossos trabalhos juntos. Né? Sim, com certeza, certamente. Continuar o trabalho com os alunos, sim, certamente, né? É o que a gente tem que olhar para o futuro e pensar nisso, né? É verdade. Tá certo. Um abraço. Foi ótimo essa oportunidade que você deu, né? E é o que eu digo, quando você tem tanta memória de tantos anos, né? Fica difícil. Eu devia fazer um diário. Pois mas é importante compartilhar, né? Porque mas é bom ter um diário também, se a senhora tiver. Pois é, para você poder se lembrar, senão você acaba se esquecendo, só lembra do banho de neve, coisas assim, mas...
Não esquece, por exemplo, de uma vez, ai meu Deus do céu, nós saímos de bote inflável, o tempo virou, entrou uma ventania muito forte, encharcou a gente completamente no bote. Nós tivemos que parar na estação peruana, porque não dava nem tempo de chegar na nossa, e tinha uma pesquisadora, eu não me lembro se era do Equador, que ela teve uma hipotermia, teve que ficar internada na estação lá. Eu fiquei tão molhada que eu tive que pedir emprestado o pijama do médico. Eu voltei para a minha estação com o pijama do médico, do médico peruano. E a senhora não teve uma vez que a senhora falou que caiu também, né, na água, tiveram que tirar a senhora lá. De quê? E a senhora caiu também dentro do mar, assim, a senhora estava com... Ah, sim, isso aí foram vezes, sim, que o navio, que o bote adernava. Ai, meu Deus do céu, são muitas lembranças, muitas. É bom, né, ter isso. Tem as engraçadas e tem as que não são tão engraçadas. Mas é importante, né, porque quem vai assistir essa nossa conversa aqui são os alunos, né, são jovens que não têm nem noção da distância que é a Antártica, da importância que é esse continente, né, as pesquisas. Quem sabe vamos ter alguns pesquisadores antárticos aí. Então, é isso que nós esperamos. Tá certo. Tá bom. Obrigada, professora, então. Tá, obrigada pela oportunidade, tá? Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.